Olá, muito bom dia. Bom dia você, meu amigo aí do Facebook, do YouTube, de onde você estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês. Que vocês tenham um ótimo dia. Hoje é dia 19, parece que é um feriado aí, né? Mas aqui no Nordeste não existe feriado, né? Aqui existe sindicato que manda em tudo e obriga as pessoas a fazer tudo o que eles querem, né? Então, não existe sindicato aqui no Nordeste, tá? Aqui é feito aquilo que o sindicato dos empresários. Tá? Então o povo aqui faz aquilo que o empresário quer. Então o sindicato aqui não funciona, tá, de acordo com a vontade do povo. Então por isso que aqui no Nordeste não tem não tem não tem, né, feriado no dia certo. Os feriados são colocados em outros dias, né? Porque daí o sindicato dos empresários faz o que quer, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa parte, nós vamos trabalhando e continuar trabalhando para a glória do nosso Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Então, desde já, fica aí. Você que não me conhece, eu sou Alex César e tenho esse programa chamado Palavra Viva. É um programa que é direcionado para a exposição da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, se você tem interesse e gostaria de aprender o que a palavra de Deus diz dentro da Bíblia, nos seus 66 livros, fique aí. Hoje nós vamos ler 4 capítulos, na verdade, mas são 4 capítulos, mas tem capítulo curtinho, tá? Então, vocês vão estar lendo junto comigo hoje, né? Eu vou pôr aí para ler o capítulo de Números. Vamos ler na versão NVT, na versão transformadora, mas com aprendizado da minha Bíblia de estudo, que é a Bíblia de Scofield. Tá? Hoje nós vamos ler Números 22, as profecias de Balaão, onde o rei de Moabe, que é um rei que tem controle sobre os medianitas, vai chamar os medianitas para atacarem a Israel. Tá? Então, vamos ter hoje a leitura falando a respeito de Balaão. Então, se você quer saber o que é a história de Balaão, né, e um discernimento a respeito desse assunto, fica aí, acompanha o vídeo e nós temos uma palavra maravilhosa e uma palavra para a igreja, uma palavra para você que está aí do outro lado. Eu também estou usando a Bíblia Filamento, tá? É que está ao contrário aqui. A Bíblia Filamento é uma Bíblia maravilhosa de estudo, só que o estudo dela não vem direto na Bíblia, que nem na Bíblia Scofield, tá? Na Bíblia Scofield, tá? O estudo vem direto impresso no papel. Nessa Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, nova versão NVT, Filamente, o estudo vem no aplicativo, tá? Vendendo o aplicativo. É esse aplicativo aqui, ó, tá? É o aplicativo Filamente, que é esse aplicativo que está aparecendo aí ao lado quer dizer, agora aqui na tela, tá? Que tem tudo isso aqui para você ver, ó. Tá? A NVT com conteúdo Filamento, tudo de estudo para você aprimorar os seus estudos. Aqui tem plano de leitura, onde você vai marcando os textos que você vai lendo. Você tem estude, você tem reflita e você tem vídeos multimídias para você estar aprendendo a respeito. Essa Bíblia é muito boa. O aplicativo está na Play Store ou na App Store. Você pode abaixar, mas para você baixar você precisa ter a Bíblia Filamentos em mãos para você
vir aqui na segunda página, né, do início, tá? E ler esse QR Code aqui, né? Ler esse QR Code aqui, ó. Você lê o QR Code, você se inscreve e daí você vai ter todo o estudo da Bíblia, né? A Bíblia é uma Bíblia slim, uma Bíblia fina, fácil de carregar, andar, maleável, tá? Uma capa boa e não custa menos do que R$ 100 aí, depende do frete da loja aí. Então, eu super recomendo essa Bíblia, finalmente, e nós estamos fazendo a leitura nela, tá? A leitura que eu estou fazendo é a partir da Bíblia Filamente, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aí, né, ao meu canal, Palavra. Deixa eu inverter aqui, porque senão eu vou ficar apontando para o lado errado aqui toda hora. É no meu canal. Bem-vindo ao programa Palavra Viva, um programa direcionado à leitura expositiva da Palavra de Deus, da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, para um reavivamento. O meu programa no YouTube é Palavra do Avivamento. Por que Palavra do Avivamento? Porque Jesus disse em João 6,63 que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, eu creio e acredito que um avivamento nesse país não virá por meio das falsas religiões que estão aí, não virá por muitos movimentos, gospels e todos esses movimentos se dizem avivalistas. Tá? O verdadeiro avivamento virá quando as igrejas entenderem, todas as igrejas cristãs reformadas, as pentecostais, entenderem que sem a leitura expositiva da palavra de Deus, começando no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Sem essa leitura, não haverá mudança, porque o verdadeiro avivamento, Deus aviva as pessoas e traz e dá vida através da sua palavra, que é a Bíblia. E sem a leitura da Bíblia, não haverá e não terá avivamento nesse país. Então, a minha proposta nesses vídeos é isso. É o que? Palavra do avivamento, um avivamento no nosso país através da leitura da palavra de Deus. Então, por isso eu tenho umas sequências de playlists de leitura e explicação de 3 em 3 capítulos da palavra de Deus. Alguns eu faço de um capítulo, que nem eu fiz na leitura expositiva do Evangelho de João, tá? E eu também tenho a leitura e tenho uma playlist aí no meu canal Palavra Viva. Se você está assistindo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem um link aí do YouTube. Clica no link e vai lá e se inscreva no meu canal, porque aqui no YouTube, daqui 30 dias, esse conteúdo será apagado e você não terá mais esse conteúdo. Caso você queira reassisti-lo, caso você queira mandar para mais alguém, você não terá esse conteúdo para você assistir ou para você mandar para alguém. Então vai lá no meu canal, tá aí em cima na descrição do vídeo no Facebook, e se inscreva no meu canal Palavra Viva, que eu estou fazendo uma leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Tá? Não estou fazendo de uma forma crescente, não estou lendo a Bíblia numa sequência dos livros bíblicos, eu estou lendo e colocando leituras de livros que ajuda e esclarece a posição da igreja e do homem contemporâneo hoje, né? O homem hoje, a sua posição hoje diante de Deus, diante de Jesus Cristo e diante da igreja. Então, eu estou fazendo uma leitura expositiva, colocando a explicação, o motivo, porquê, razão e circunstância que a palavra de Deus foi dada a nós, escrita na Bíblia como ela ali está colocada, tá? Então, por isso, é importante que você compartilhe, dê o joinha, dê o like e mande esse vídeo para mais alguém. Então, fazendo essa introdução aqui no nosso programa, né, no nosso programa Palavra Viva, vamos para a oração, sempre iniciando com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. Tu és o Deus que criou os céus e a terra, todas as coisas para louvor
e para a glória do teu maravilhoso e grandioso nome, o qual não há outro nome, quer nos céus e quer na terra. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, dê discernimento, sabedoria a este seu servo, seu humilde servo, que é um verme nessa terra, não passo de um verme pó. Ajuda, Senhor, para que eu faça isso, faça esse programa, e esse programa seja abençoado para todos aqueles que assistirem, querem estar onde estão qualquer pessoa nesse país e nessa nação. Em cada rua, cada viela, cada sítio, em cada campo, em cada casa, aonde estiver, no norte, no sul, no leste, no oeste, em todos os lugares, em todas as capitais desse país, cada beco, cada viela, em cada lugar, Senhor, aonde estiver, ó Deus amado e Pai querido, aonde estiver este povo e essa nação, aonde estiver um brasileiro, ou dentro do Brasil ou fora do Brasil, ou qualquer estrangeiro que ouvir essa palavra, entra na mente e no coração dele para que ele possa entender os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números, que é o Senhor contando e o Senhor deixando claro ali aquilo que o Senhor fez com o seu povo Israel. E assim a gente tendo um entendimento do seu caráter de Yahvé, o Deus Criador, Yahweh, o Yahweh, o Deus Criador dos céus e da terra, e que chamou aquele povo, e que o Senhor se revelou àquele povo, e esteve no meio do seu povo como o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, que falou com Israel, começando com Moisés, e assim o Senhor se revelou inteiramente, aparecendo como anjo do Senhor, que é a teofania, Cristo aparecendo antes do tempo, o qual nós hoje vamos aprender um pouco mais. E depois Cristo veio pessoalmente para dar sua vida e resgatar um povo, o seu povo judeu, o seu povo de Israel e todos os gentios que receberam como herança a bênção prometida, entregue aos gentios por meio da herança que o Senhor escreveu essa promessa, o testamento lá para Abraão, que bendita seriam as nações na tua descendência. E o descendente é no singular, não é no plural, não é a nação de Israel, mas é Jesus Cristo, o Messias, o filho de Davi. Faça, Senhor, com que as pessoas entendam e venham para Cristo Jesus através da revelação, da leitura da tua palavra e da compreensão do Deus maravilhoso que o Senhor é, o cuidado que o Senhor dá a todos os povos, todos que se apresentam diante do Senhor. O Senhor cuida, guarda, protege e livra de todo mal, justifica e abençoa um povo, assim como o Senhor fez com Israel. E hoje nós veremos a história de Balaão, alguém que é chamado por Baraque, rei dos Moabitas, que quer amaldiçoar o seu povo. Faça com que esse entendimento dessa história chegue a toda mente e coração e assim traga libertação a essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa. Ajude aquele que está no leito do hospital, aquele que está no leito de morte, aquele que já não tem mais esperança nenhuma de vida neste mundo, que anda em depressão, que anda tentando dar aí, acabar com sua própria existência. Entre nessas vidas, nesses corações, transforma essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, todo aquele que for assistir. Abençoe esse estudo, abençoe esse vídeo, que ele vai ficar gravado e posto aí para as gerações futuras. Que os números do algoritmo do YouTube, do Facebook, do Substag e do Hubble não possa impedir que esses vídeos sejam promovidos nas redes, Senhor. Ajude, Senhor. Que isso seja propagado para louvor e glória do teu nome, para que o seu nome seja mais gloriosamente, Senhor, falado, que a tua salvação se expanda e enche essa terra, porque a tua glória, que é a salvação, veio sobre toda a terra e está preenchendo e enchendo todos os cantos. E todos os olhos e todos os ouvidos estão ouvindo a respeito de ti. Então, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, faça com que essa palavra seja ouvida e entendida por milhões e milhares de pessoas através do Facebook, YouTube, Substack e o Rumble. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? E pode ser, meus irmãos, que durante a leitura eu saia e deixe somente a Bíblia filamente fazendo a leitura, tá? E nós vamos ler aqui vamos ver a leitura, né? Vai ficar passando para o lado. Pode ser que eu passe para essa imagem e saia e deixe somente a leitura aí, tá bom? Então,
Eu estou colocando agora essa versão nesse aplicativo que é da Bíblia, Filamente, né? Que eu super recomendo que vocês comprem. Essa Bíblia é maravilhosa, muito boa, tá? E para estudos, tá bom? Então, fique atento aí e vamos para a nossa leitura de hoje, que é o Números capítulo 22. Eu vou colocar aqui e vou também. Ele vai iniciar a leitura, mas depois eu vou pôr a Bíblia para a gente acompanhar, tá? E vou desligar o meu som aqui para que vocês não tenham retorno do som, tá bom? Capítulo 22. Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo. Então, quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para casa, o Senhor não me permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram: Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez, enviou um número maior de oficiais ainda mais importantes que os homens que tinha enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem: é isto que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Fiquem, porém, mais esta noite, e eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor,
tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. "O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes?" perguntou ela a Balaão. "Você me fez de tolo!" gritou Balaão. "Se eu tivesse uma espada, mataria você." "Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda," disse ela. "Alguma vez eu fiz algo parecido?" "Não," respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. "Por que você bateu 3 vezes na jumenta?" perguntou o anjo do Senhor. "Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta." "Pequei", disse Balaão ao anjo do Senhor. "Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa." O anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser." Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: "Não mandei chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa?" Balaão respondeu: "Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca." Então Balaão acompanhou Balaque até Quiriate-Uzote. Ali, Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções de carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamote-Baal. De lá, podiam ver uma parte do povo. Então, pessoal, aqui nós estamos vendo o capítulo 22. Vamos ver se temos um discernimento aqui nesse capítulo. Tá? Temos um discernimento aqui, tá bom? Aqui nós temos, né, esse é o 8º vídeo dessa série, né? Vou tentar puxar aqui. Não vai para canto nenhum o negócio, né? Para Deus. Peraí. Palavra Viva, número 22, 23, 24, 25. A maldição que se tornou bênção entre a estrela de Jacó e a lança de Finéias. A voz é a cobiça e a sedução. Aqui eu tenho um canal, tá? O canal para vocês se inscreverem no canal, porque o vídeo será retirado daqui com 30 dias do Facebook e não estará mais aqui. Então vai lá, tá na descrição do vídeo aqui no Facebook, se inscreva nesse canal, que esse vídeo será postado hoje ainda no canal no YouTube, caso você queira ver lá com a qualidade 4K, tá? Uma qualidade superior a essa. Aí nós começamos, é a saga de Balaão, uma análise dos capítulos 22, 23, 24 e 25 do número de Números. 24 e 25 também, tá? Do número. No capítulo 22, 23 e 24 do livro de Números, desenrola-se uma narrativa cativante e teologicamente rica, centrada na figura de Balaão, profeta da Mesopotâmia, e sua interação com Balaque, rei de Moabe, através de uma série de oráculos divinamente inspirados. A passagem reafirma a soberania de Deus e sua aliança inabalável com o povo de Israel, mesmo diante de ameaças e conspirações. O chamado e a obstinação. O prenúncio em Números 22. A história se inicia com o temor de Balaque diante da aproximação dos israelitas. O rei de Balaque, o rei de Moabe, né? Com temor, morrendo de medo. Tendo testemunho, parece que o povo do Irã lá também tá com medo agora, né? Os caras querem fazer ali
cara quer fazer agora um acordo com Israel, né? E o presidente Donald Trump já disse que deu 60 dias para fazer o acordo e eles não quiseram, né? Então, parece que os moabitas tinham razão de temer Israel, né? E hoje também, né? O pessoal lá dos turbantes também precisa ter medo, né? Tendo testemunhado suas vitórias, né? Balaque, nos capítulos lá do 20, 21 e o 19 e o 18, as vitórias de Israel sobre o rei de Og, né? E rei de Bassã. Então, o, o covarde aqui do rei dos Moab, Balaque, em vez de chamar Moisés para conversar, para entender o que estava acontecendo, não. Ele simplesmente não vai conversar com Moisés, não vai saber, e vai entrar numa campanha para tentar destruir Israel, porque ele tem os pés governando os medianitas. E os medianitas estavam numa porção de terra que pertencia a Israel, que é no sul ali de Israel, perto do povo de Edom. Né? Então os medianitas viviam naquela região ali para baixo, tá? No sul do Jordão, bem lá embaixo, para baixo de Jerusalém ali, do outro lado do rio Jordão. Então ele tinha muito medo de que Israel fosse até Moabe e tomasse o país deles. Mas Deus já tinha dito que Israel não ia herdar nem um pezinho de terra dos Edomitas, dos Moabitas e dos Amalequitas, né? Amalequitas não, dos Amonitas, que são, né? A gente já leu no livro de Gênesis anterior, vocês voltam lá para vocês entenderem que o povo de Moab, né? Aí representado por Balaque, são descendentes de Ló, né? São filhos das filhas de Ló, que se deitou com seu próprio pai. Então, um filho ela deu o nome de Moab e o outro ela deu de Amon, que se tornou depois os Amonitas. Né? São dois povos que vivem ali fazendo fronteira com Israel. Então, eles tiveram medo, em vez de conversar com Israel, não. Decidiram entrar num confronto para tentar destruir Israel. Tendo testemunhado suas vitórias, o rei Moabita busca o serviço de Balaão, um homem com reputação de proferir bênção e maldição eficazes. Balaque oferece riqueza e honra em troca da maldição sobre Israel. Inicialmente, Balaão demonstra-se aparentemente obediente a Deus, recusando o pedido após uma consulta noturna. No entanto, a insistência de Balaque e a promessa de maiores recompensas revelam a cobiça no coração do profeta. Apesar de Deus lhe permitir ir com os estrangeiros de Balaque, a sua ira se acende contra a motivação impura de Balaão. O clímax deste capítulo ocorre na jornada de Balaão, em um dos episódios mais memoráveis da Bíblia. A jumenta de Balaão, vendo o anjo do Senhor aqui era para estar com maiúsculo, tá? Senhor era para estar um maiúsculo aqui, porque esse Senhor aqui, né? Esse Senhor aqui é Yahvé, né? O tentagrama do nome de Deus. E o anjo aqui tá com letra maiúscula, tá correto. Porque é a teofania, Jesus que aparecia como se fosse um anjo. Os israelitas entendiam como anjo porque não podia revelar que era o Senhor que aparecia, né? Antes do tempo, chamando de teofania, né? Cristo que apareceu fora do templo. Tá? Então, esse anjo do Senhor. Tá? Apesar que na Bíblia lá, na NVT, o anjo do Senhor está com letra minúscula, mas está errado lá a tradução. Tá? Com uma espada, ó, vendo o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, bloqueando o caminho. A jumenta, né? Via o anjo. Desvia-se por 3 vezes. A insistência de Balaão em prosseguir, espancando o animal, culmina com o milagre da jumenta falante, que repreende seu mestre. Este evento dramático serve para abrir os olhos de Balaão para a presença divina e para a sua própria cegueira espiritual, forçando-o a reconhecer que só pode pronunciar as palavras que Deus colocar
em sua boca. Tá? Então aqui nós vamos parar esse capítulo e vamos continuar na leitura da palavra de Deus. Capítulo 23. Balaão disse a Balaque: Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação. E Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: Preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo. Dos montes os observo. Veja um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra como os justos. Que meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: O que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou. Balaão respondeu: Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Então Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: Fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem, e depois disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou, e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel. Pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: Vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: Não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão: Venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe dali. Balaque levou Balaão até o topo do monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez, Balaão disse a Balaque: Construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Certo. Agora, nós vamos para o discernimento do capítulo. Aqui no discernimento do capítulo, nós temos aqui a bênção inevitável, os oráculos de Números 23.
Chegando a Moabe, Balaque prepara 7 altares e sacrifícios, ansioso pela maldição. No entanto, em dois oráculos distintos, Balaão, sob a inspiração divina, profere bênção sobre Israel. No primeiro oráculo, na primeira profecia do alto do monte de Bamote Baal, Balaão declara: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Números 23 e 8. Ele descreve Israel como um povo separado e numeroso, cuja bênção é irrevogável. A reação de Balaque é de pura frustração e indignação. Sem se deixar bater, Balaque leva Balaão a outro local, o cume do Monte Pisga, na esperança de um resultado diferente. Novamente, após o sacrifício, Balaão entrega o segundo oráculo, segunda profecia, reafirmando a fidelidade de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23 e 19. Ele proclama a ausência de iniquidade em Jacó e a presença do Senhor entre eles, comparando a força de Israel à de um touro selvagem. A decepção de Balaque se intensifica e ele proíbe Balaão de amaldiçoar ou abençoar. A visão profética e a despedida final, a culminância em Números 24. Tá? Então vamos continuar a nossa leitura por número 24. Tá? Para daí a gente continuar na nossa leitura. Capítulo 24. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó! Como são lindas suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele. Despedaça seus ossos, e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita, como a leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, gritou: Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou 3 vezes. Vá embora. Volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para meu povo. Mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo, Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar.
Então Balaão olhou na direção do povo de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem: Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem: Sua habitação é segura. Seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com estas palavras: Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Capítulo 25. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: Cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: Ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Capítulo 26. Não vamos para o capítulo 26, que a gente vai parar por aqui mesmo, tá? Então, nós temos aí, né, esse grande desastre que acontece agora, e vamos entender isso aí através, tá, nossa leitura aqui, né, do entendimento. Eu li, né, capítulos simultaneamente, né? A visão profética, a despedida final, a culminância em Números 24. No capítulo 24, a narrativa atinge seu ápice. Vendo que agradava ao Senhor abençoar Israel, Balaão abandona seus rituais de adivinhação e, movido pelo Espírito de Deus, profere seu terceiro oráculo. Profecia com linguagem poética. Ele descreve a beleza e a prosperidade das tendas de Israel, comparando-as a vales verdejantes e cedros junto a águas. As águas. A fúria de Baraque explode. Ele bate as palmas em sinal de desprezo e expulsa Balaão, acusando-o de ter sido privado de grande honra pelo Senhor. Antes de partir, no entanto, Balaão entrega seu quarto e mais notável oráculo. Nele profetiza sobre o futuro de Israel e de outras nações. A passagem mais célebre é a da estrela de Jacó. A estrela de Jacó. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel.
que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete, o resto dos descendentes de Sete que se tornaram idólatras. Números 24, versículo 17. Esta profecia é amplamente interpretada na tradição judaica cristã como uma referência messiânica, apontando para o futuro rei libertador. Balaão conclui com breves profecias contra Amaleque, os queneus e outras nações, antes de finalmente ser despedido de Balaque, que seguiu seu caminho. Em suma, os capítulos 22 e 24 de Números oferecem um profundo discernimento sobre a soberania de Deus, que utiliza até mesmo um profeta relutante e com motivações questionáveis para cumprir seus propósitos e declarar a indestrutível bênção sobre seu povo escolhido. A narrativa serve como um poderoso lembrete de que os planos divinos não podem ser frustrados por maquinações humanas e que a aliança de Deus com seu povo permanece firme. Aí o entendimento do capítulo 25. A estratégia sutil e a apostasia em Peor. Peor é um monte. Baal, Peor. Frustrada em seus intentos de amaldiçoar Israel diretamente, a narrativa sugere que Balaão adota uma estratégia mais insidiosa. Embora o texto de número 25 não o mencione diretamente, passagem posterior em 31, em Números 31 de 16 e Apocalipse 2:14, revelam que foi por conselho de Balaão que as mulheres moabitas e medianitas foram usadas para seduzir os homens israelitas. Este capítulo narra a trágica queda de Israel na idolatria. Os homens de Israel começaram a se prostituir com as mulheres moabitas, que os convidaram a participar do sacrifício aos deuses, especialmente a Baal Penhor, o que a maldição não pode fazer, a sedução e o sincretismo religioso conseguiram. O povo se corrompeu, quebrando a sua aliança com o Senhor. A ira de Deus se acende e uma praga mortal espalha pelo acampamento, ceifando a vida de 24.000 pessoas. O juízo divino é uma demonstração severa das consequências da finalidade e da. O juízo divino é uma demonstração severa das consequências da infidelidade e da idolatria. Em meio ao caos e ao pranto, um israelita chamado Zinri, desafiadoramente, traz uma princesa medianita, Cosme, para dentro do acampamento, em um ato público de desobediência. Vendo isso, Finéias, neto do sumo sacerdote Arão, é consumido por um zelo santo. Ele toma uma lança, segue o casal até a tenda e os atravessa, matando-os. Este ato de justiça interrompe a praga. O zelo de Finéias é elogiado por Deus, que estabelece com ele e seus descendentes uma aliança perpétua de sacerdócio. A ação de Finéias contrasta fortemente com a passividade e a corrupção que haviam se instalado, demonstrando a importância de se posicionar firmemente pela santidade de Deus em tempos de apostasia. Conclusão: lições de soberania, tentação e zelo. Em síntese, os capítulos 22 a 25 de Números oferecem um discernimento profundo sobre a jornada espiritual de Israel e, por extensão, sobre a vida de fé. A narrativa de Balaão e Balaque ressalta a soberania absoluta de Deus, que pode transformar a maldição em bênção e usar até mesmo os corações mais relutantes para cumprir seus propósitos. A transição da tentativa de maldição para a sedução em Peor revela a natureza multifaceta da tentação. Quando os ataques frontais falham,
o inimigo recorre a métodos mais sutis, explorando as fraquezas da carne e do desejo por prazeres proibidos. Finalmente, a resposta à crise, encarnada no zelo de Finéias, sublinha a necessidade de uma fé ativa e intransigente diante do pecado. Este capítulo serve como um lembrete solene de que, embora a bênção de Deus sobre seu povo seja irrevogável, a apostasia individual e coletiva acarreta em consequências devastadoras, exigindo um retorno radical à santidade e à aliança com Deus. Tá entendendo? Então é isso. Tá? Deus diretamente aqui intervindo na história, né? Então agora, né, no nosso programa Palavra Viva, vamos a um vídeo, né, para que vocês possam entender o que está acontecendo, né? Vamos a um vídeo multimídia e eu quero trazer para vocês, né, além disso que a gente entendeu aqui, eu quero trazer para vocês uma explicação um pouco mais abrangente, apesar já estamos em 52 minutos, né? Meu vídeo demora aí no máximo 1h30, né? E nós estamos em 52 minutos, então eu quero que vocês assistam um vídeo explicando sobre o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Então eu vou trazer um vídeo ilustrativo para que vocês saibam que é o anjo do Senhor. Eu vou fechar meu áudio e deixar vocês com o vídeo, tá bom? Na Bíblia, a realidade é feita de duas esferas sobrepostas: céu e terra, o nosso espaço e o de Deus. E embora a vida na Terra pareça comum, às vezes podemos encontrar o céu aqui em nossa esfera. Sim, isso acontece diversas vezes na Bíblia. E quando acontece, geralmente vemos um personagem fascinante, o anjo de Yahweh, ou, na maioria das traduções, o anjo do Senhor. Já falamos sobre anjos. Eles são mensageiros espirituais que realizam missões para Deus. Mas o anjo do Senhor não é só um anjo. Como assim? Bem, sempre que ele aparece, é descrito de uma maneira intencionalmente intrigante. E isso te faz pensar, era um anjo enviado por Yahweh ou era o próprio Yahweh? O que você quer dizer? Veja um entre muitos exemplos. No livro de Gênesis, vemos a história de Agar, a escrava egípcia fujona de Abraão e Sara. E lemos o seguinte: o anjo de Yahweh chamou Agar. Mas então esse anjo fala como se fosse Yahweh dizendo: eu te darei muitos descendentes. E Agar responde: você é o Deus que me vê. Então o anjo de Yahweh é Yahweh, mas não pode ser. Na Bíblia você não pode ver Yahweh ou morrerá. Sim, então essa e outras histórias mostram um paradoxo, que Yahweh está acima de tudo, inacessível a nós. Mas às vezes se revela de maneira que podemos ver e entender. E é aí que esse personagem aparece. Ele é Yahweh visível a nós. Sim, diferente de Yahweh, mas ainda Yahweh. Isso se parece com outras histórias bíblicas sobre profetas que têm um vislumbre do espaço de Deus, como Isaías, Ezequiel ou Daniel. E o que eles veem é uma figura humana gloriosa no trono chamada Yahweh. Então aquele no trono e o anjo de Yahweh são a mesma pessoa? Exatamente. Veja como isso faz sentido na famosa história de Moisés e a sarça ardente, onde lemos: o anjo de Yahweh apareceu a Moisés em um fogo do meio de um arbusto. E quando Yahweh viu que Moisés parou para olhar, Deus o chamou do meio do arbusto. Então essa pessoa no arbusto é chamada de anjo de Yahweh, depois Yahweh e então Deus. E depois Moisés descobre que a figura na sarça ardente é quem lidera Israel na saída do Egito em uma coluna de fogo em uma nuvem. E é quem mais tarde passa a morar no tabernáculo. O tabernáculo, essa é a sala do trono do próprio Deus. Isso mesmo, o anjo do Senhor é a glória real de Yahweh aparecendo em forma humana. Lembre-se de tudo isso ao começarmos a falar sobre Jesus. Na abertura do Evangelho de João, lemos que desde a eternidade, Jesus estava com Deus e era Deus.
distinto de Deus e também Deus. Esse é o mesmo paradoxo que vimos com o anjo de Yahweh. Certo. Então João diz que a palavra de Deus se tornou humano e montou um tabernáculo entre nós. A presença do templo do Deus invisível. Exatamente. Agora veja, certa vez Jesus levou 3 de seus seguidores a uma montanha e sua verdadeira identidade foi revelada. Ele foi transformado em uma figura humana gloriosa. Ok, eu entendo agora. O anjo do Senhor era Deus aparecendo como um humano, e Jesus é Deus tornando-se humano. Sim, e veja só, no Novo Testamento, ninguém usa a frase anjo do Senhor para descrever Jesus. Por que não? Bem, eles queriam evitar a ideia de que Jesus era apenas um anjo. Para eles, Jesus era o Deus Yahweh em forma humana, que veio cumprir sua missão de reunir para sempre o céu e a terra. Tá, pessoal, tô falando aqui sem áudio, tá? Desculpa aí, tá? Eu tô mudando aqui a tela e falando sem áudio. Então eu tenho aqui outro videozinho também, nós estamos 57 minutos. Ver se dá tempo de outro vídeo aqui também, falando sobre o Espírito Santo. E fala Números capítulo 24, do 7 a 9, tá? Então vamos assistir aqui também esse vídeo. Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele, onde começar? Deve começar na primeira página da Bíblia, quando o mundo antes da criação é descrito como sombrio e caótico, e o Espírito de Deus está presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer vida, ordem e beleza. Ok, mas o que é o Espírito de Deus? O Espírito é como os autores bíblicos falam sobre a presença pessoal de Deus. A palavra hebraica é ruach. Ruach. Tem que limpar a garganta no final. O que é isso? Bem, ruach pode se referir a várias coisas. O que todas têm em comum é energia. Energia? Como assim? Uma energia invisível que move as nuvens e faz as árvores balançarem. Certo, vento. Em hebraico, isso é ruach. Ok. Agora respire fundo. Sente isso dentro de você? Sim, o ar? Mais especificamente a energia, certo? A vitalidade que você consegue respirando também pode se chamar ruach. E essa é a palavra usada na Bíblia para descrever a presença de Deus. Como o vento e a respiração são invisíveis, o Espírito de Deus também é. O vento é poderoso e o Espírito de Deus também é. E como a respiração mantém a vida, o Espírito de Deus sustenta toda a vida. Sim, ruach. Seguindo pela história da Bíblia, vemos o ruach de Deus dando às pessoas capacidades especiais para certas tarefas. José é a primeira pessoa com quem isso acontece. O Espírito de Deus o capacita a entender e interpretar sonhos. Depois acontece com Bezalel, que é um artista. O Espírito de Deus o capacita com sabedoria e habilidades. Ele recebe uma criatividade genial para decorar o tabernáculo. E o ruach de Deus também dá habilidades a um grupo de pessoas, os profetas. Eles enxergam o que acontece na história do ponto de vista de Deus. Exato. E o profeta vê o seguinte problema. O ruach de Deus criou um mundo bom, mas os humanos deram espaço ao mal e liberaram o caos por causa da injustiça deles. Um novo tipo de desordem. Sim, e os profetas anunciaram que o Espírito viria, como em Gênesis 1, mas agora para transformar o coração humano e capacitar pessoas a amarem a Deus e uns aos outros. Como o Espírito de Deus vai fazer isso? Bom, alguns séculos depois, somos apresentados a Jesus. E no início da sua missão acontece uma cena bonita. Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e descansa sobre ele como um pássaro. Essa história mostra o Espírito de Deus capacitando Jesus para começar a nova criação. E vemos isso quando ele cura pessoas ou perdoa pecados. Ele cria vida onde havia morte. Os líderes religiosos de Israel se opõem a Jesus e, por fim, o matam. Mas o Espírito de Deus está atuando. E os discípulos de Jesus que o viram ressuscitar dos mortos disseram que foi o poder do Espírito de Deus que levantou Jesus. Esse é o início da nova criação. E continua acontecendo. Quando apareceu aos seus seguidores mais próximos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem com poder sobre todos os seus discípulos. Para se tornarem parte dessa nova criação e compartilharem as boas novas, aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito paira em lugares sombrios. Sim, guiando pessoas a Jesus,
transformando e capacitando para que amem a Deus e ao próximo. E a esperança cristã é que o Espírito vai terminar o trabalho. A história da Bíblia termina com uma visão de uma nova humanidade vivendo em um novo mundo, permeado pelo amor de Deus e seu Espírito de vida. Eu falando de novo, com o microfone fechado. Pois bem, aí nós tivemos entendimento para que você comece a aprender a respeito não só do anjo do Senhor, mas a respeito do Espírito de Deus que paira sobre todas as coisas, tá? Só um pequeno lembrete, que quando eu leio Gênesis capítulo 1, que fala sobre a ideia que fala lá que a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, algumas traduções diz que a terra, em vez de dizer que a terra era sem forma e vazia, dizia que a terra é o que o texto, é o que o videozinho aí diz, tá? Que a terra era um caos. A terra está sobre um caos. Tá? A palavra correta no hebraico não é caos, é vazio, não havia nada. Era uma terra que tinha uma grande quantidade de água e tinha uma porção de matéria dentro da água e não havia divisão, não havia o oxigênio, não havia nada. Só havia água e uma porção de terra. Isso no original, no hebraico, e na Bíblia versão Ara e na NVT também está correto. É sem forma e vazia. Tá? Não é uma terra caótica, porque essa tradução abre margem para uma interpretação errada de que Deus, no primeiro capítulo, verso 1, parte A1, verso 1, Deus criou os céus e a terra. Esse primeiro capítulo, tá? Do primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, é usado por alguns teóricos aí, né, que criam uma teoria, né, de que Satanás, depois de Deus criar a terra perfeita, tudo pronto e acabado perfeitamente, com animais, com árvores, com tudo, a primeira criação de Deus, quando Satanás cai, ele vem e destrui, né, e causa a desordem, o caos na terra, inclusive sobre os animais. Só que daí isso é uma hipótese, não chega nem a ser teoria, porque para ser teoria precisaria haver alguns elementos, né, algumas hipóteses aí, né, alguns elementos que fossem palpáveis, que fossem razoavelmente entendido como algo que poderia ter acontecido. E o maior inimigo, né, a maior discrepância dessa hipótese é de que os animais sofreram a consequência da lei da entropia, que é a lei da desordem que hoje nós vemos, não por causa do pecado de Satanás, mas como consequência do pecado do homem. Tá? E Paulo vai dizer também que quando, né, Cristo vier e restaurará Jerusalém e restabelecer os filhos de Deus como cabeça, através da nação de Israel, toda a terra será abençoada e restaurada. Então a própria natureza aguarda e espera a manifestação dos filhos de Deus, tá? Que é o que? Na restauração de Jerusalém como cabeça de todas as nações, de todos os povos, o templo já reconstruído, Jesus se assentando no templo como sumo sacerdote e o descendente de Davi, filho de Davi, e ele restaurando e instalando aqui o paraíso na terra. Então, se o pecado que trouxe a desordem no mundo foi por causa da desobediência e rebeldia de Adão, então o capítulo 1 de Gênesis é apenas uma hipótese para aqueles que querem interpretar como Deus criou os céus e a terra perfeitamente acabado, com os animais, com tudo, só não tinha um homem. E aí Satanás, quando ele é deposto do seu cargo no céu, que é chamado Lúcifer aí, né, pela tradução de Jerônimo, né, Lúcifer, né, ele destrói a terra e causa uma desordem em tudo. Daí para poder encaixar na teoria evolucionista a extinção dos dinossauros, tá? Mas isso é apenas uma hipótese que é muito fraca, ao meu ver é fraca demais e carece e necessita de substâncias com elementos
né, para poder se reunir, para poder passar a ser pelo menos uma teoria. Tá? Mas não é esse o objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo é a leitura expositiva da palavra de Deus. E agora vocês entenderam o Espírito Santo. E todo aquele que crê e confessa Jesus como sendo o verdadeiro Filho de Deus, recebe em si o Espírito Santo de Deus e se torna filho de Deus. E você que está ouvindo essa mensagem, que passa por lutas, dificuldade, problema, que não consegue entender e compreender a sua própria vida, o próprio caos que existe em você, né? Jesus Cristo é aquele que te salva. Assim como a nação de Israel foi protegida pela palavra de Deus, né? E Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo, a sua própria nação. Também, se você crer e se entregar a Jesus Cristo, que é esse anjo que cuidava do povo de Deus, do povo de Israel, livrando eles de toda a maldição e santificando aquele povo para que nenhuma maldição caísse sobre a nação de Israel, então esse mesmo anjo é Jesus Cristo e ele está disponível hoje para você. Basta você crer e ele vai entrar na sua vida e vai transformar a sua vida, vai tirar você dessa situação miserável em qual você vive, de sofrimento, dor e lamento, e sem entendimento nenhum nessa terra, e dará um sentido e um objetivo na sua vida. Basta você crer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você crê nisso, tá? Pega uma Bíblia aí. Se você não tem a Bíblia, baixa aí no seu celular, coloca aí na Play Store, né? Do Android. Entra aí na onde você baixa o aplicativo e escreve assim na pesquisa, a Bíblia. Baixa a Bíblia e procure ali um íconezinho, né, que tem o desenho da Bíblia, clica em cima e abre a Bíblia, aí, né, procura aí entre todas as Bíblias, a Bíblia NVT, vá lá no vai na carta do apóstolo Paulo, Romanos, carta de Paulo aos irmãos de Roma, no capítulo 10, e lá no capítulo 10 você procura o capítulo 9, o versículo 9. Romanos 10, 9. Diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Como diz a Escritura, quem confiar nele jamais será envergonhado. Então, Deus está disponível para você. Vá no seu quarto, vá no banheiro onde você estiver, na empresa onde você estiver, ore, entregando a sua vida a Jesus Cristo, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador, para a salvação e o perdão eterno. Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, confessa que você é pecador, que Deus fala a verdade quando diz que todo homem é pecador, porque são nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus, disse o profeta Isaías. Tá? Então, vá lá e confesse, vá em algum lugar e confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você será salvo para a glória de Deus. Tá? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela sua palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Abençoe todo ouvido que ouviu, todo olho que ouviu. Senhor, todo ouvido. Em nome de Jesus, que essa palavra entre, palavra de salvação, palavra maravilhosa, que entra destruindo todas as trevas, todo o mal que há nos corações, que assiste e ouve essa mensagem. Abençoe, Senhor, o nosso país, abençoe a nossa nação. Ajude, Senhor, todas as igrejas a começar, Senhor, um programa de leitura da exposição da Tua palavra, a exposição bíblica da palavra de Deus. Faça isso, ó Pai, para a glória e louvor do Teu majestoso nome, o qual não há outro nome como o Teu. Abençoe todos os ouvintes, todos aqueles que estão assistindo pelo Facebook ao vivo, todos que vão assistir pelo YouTube, todos que vão assistir pelo Substack, todos que vão assistir pelo Robo, Senhor. Derrama da Tua graça, do Teu poder maravilhoso sobre essas vidas. Salva essas vidas, restaura essas vidas, Senhor. Derrama da Tua salvação, Senhor. Aqueles que estão no leito de morte, nos hospitais, aqueles que estão pensando em dar cabo da Tua própria vida, aqueles que não querem mais viver neste mundo, ó Deus. Tenha misericórdia dessa vida. Salva a nossa nação.
Traga um avivamento verdadeiro sobre o nosso país, Senhor, que é através da leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, Senhor. Coloque nos corações, Senhor, dos pastores e líderes de todas as igrejas cristãs do Brasil, reformadas e as pentecostais e neopentecostais, a necessidade da leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse pelo povo, as próprias pessoas lendo e entendendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faça isso nesse povo, nessa nação. Abençoe Israel, que está também com um conflito contra o povo do turbante lá, que estão querendo aniquilar, estão querendo aí, né, tirar Israel do mapa. Em nome de Jesus, não permita que nenhum mal toque o teu povo nesse dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, proteja Israel, guarde Israel dos ataques, dos mísseis, dos drones que são lançados pelo Irã contra o teu povo Israel. Assim como o Senhor guardou eles do ataque daqueles inimigos que queria fazer com que Balaão amaldiçoasse o seu povo, e o Senhor não permitiu. Também agora, Senhor, desde 1948, o teu povo voltou à terra, se tornou-se um povo e uma nação com a terra restabelecida, mas os inimigos do teu povo querem destruir, tirar eles de lá. Não permita que isso aconteça a Israel, Senhor. Guarda, proteja Israel em nome de Jesus Cristo e se revela ao seu povo. Ora vem, Senhor Jesus, e salva Israel. Muda o coração de Israel, faça com que a profecia de Jeremias 31 a 34 se cumpra sobre o seu povo e a sua nação. Assim. Também a de Zacarias, Senhor, as profecias de Zacarias 12 se cumpra no seu povo, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, se manifesta o seu povo Israel e salve o seu povo de todos os seus inimigos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, muito obrigado se você ficou aí até agora. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana, que vai começar no sábado, né? Começando no final da sexta-feira. Então, muito obrigado se você ficou aí até agora. Você que está no YouTube, não esqueça de dar o joinha, o like, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal e que você deixe um comentário se você concorda comigo ou não, ou deixe um pedido de oração, que no próximo vídeo eu vou estar orando por você. Mas o pedido de oração só pode ser feito até amanhã, né? Porque depois eu inicio outro vídeo, aí talvez eu não vou ver o que você escreve, mas eu vou ler sim todos os comentários que deixar no Facebook, no YouTube, no Substack ou no Hubble. Eu vou ler os comentários, seu pedido de oração. Então Deus abençoe e que você tenha aí um ótimo dia na presença do nosso Deus.